ou melhor, 1 Coríntios 13, eu vou ler versículo 1 até, pode ser até o 8, depois alguns versículos do capítulo 12 e alguns versículos do capítulo 11. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Agora do capítulo 11, vamos ler versículos 29 em diante. Diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém. Até aqui. Podeis assentar, queridos. Veja, pensando sobre o ato sagrado da Santa Ceia, celebração que nós temos por costume realizar mensalmente, todo mês celebrando a ceia, e um excelente costume, todos nós devemos valorizar. Nunca falte a ceia, faça propósito de estar sempre participando da ceia, em comunhão com os irmãos. E lendo a carta de Paulo aos Coríntios, a sequência dos capítulos aqui que nós citamos, está falando sobre a analogia do corpo. Paulo está usando a analogia de um corpo humano para nos fazer entender o corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que somos um só corpo. O texto vai dizer aqui, ou melhor, o texto diz, capítulo 12, versículo 20, diz assim: há muitos membros, mas um só corpo. Todos nós aqui, membros do corpo de Cristo. Veja como isso é extraordinário. Às vezes, se a nossa mente começa a pensar não somente na nossa época atual, mas pensando nos crentes de todas as eras e de todas as nacionalidades, fazem parte de um mesmo corpo. E agora imagine quando nós estivermos na glória com o Senhor, unidos com todos esses irmãos, alguns que padeceram perseguições, se sacrificaram, foram mortos, e nós juntos, porque somos um só corpo, o corpo de Cristo. Na verdade, a salvação ela é individual. Eu preciso alcançar, pelo sacrifício de Cristo, alcançar esta convicção de que estou salvo, aceitar o sacrifício de Cristo. A salvação é individual, ninguém vai agarrado na mãe, no pai, para o céu. Cada um precisa aceitar a Cristo, confessá-lo como Salvador e viver de acordo. A salvação é individual, mas o corpo como um todo é responsável pela missão. A nossa missão na terra é coletiva. Todos nós somos responsabilizados a ganhar almas, a evangelizar, a discipular. Todos nós somos chamados a servir, todo o corpo.
Não adianta só uma parte do corpo fazer, todo o corpo precisa fazer. Então, individualmente alcançamos salvação, mas todo o corpo frutifica, desempenha as suas tarefas. Da mesma forma, a santificação também, ela é individual. Nós buscamos a cada dia ser canal de bênção, ser movidos ou transformados pelo Espírito Santo individualmente, mas o céu é para todos nós. Então o corpo, ele caminha junto, cada um se esforçando para melhorar, e o Espírito Santo vai nos ajudando neste intento. Se eu desse oportunidade para cada um dos irmãos aqui testemunhar de coisas que lá atrás, erros que cometia ou reações que teria, mas hoje já é diferente, porque foi sendo aperfeiçoado. Tudo isso serve para acréscimo e desenvolvimento deste corpo, um corpo sadio, saudável, que frutifica e continua se expandindo. São muitos os membros, mas um só corpo. Muitos não têm essa visão de corpo. Inclusive, Paulo estava instruindo ou corrigindo a igreja de Coríntios sobre essa visão do corpo, porque eles estavam demonstrando um certo individualismo. Se nós saltearmos os versículos que nós citamos aqui, o capítulo 12, versículo 11 diz assim, um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós somos um só corpo, unidos, e celebraremos isso na ceia hoje, e agora nós ficamos sabendo também que é um só Espírito que deve atuar, que deve operar com liberdade na igreja. Quando nós nos reunimos aqui para prestar culto, todos nós precisamos estar ligados a um só Espírito, e é o Espírito Santo que pode operar tudo em todos. Paulo está explicando sobre a diversidade de dons, a diversidade de capacitações, mas é um Espírito. Portanto, ao entrar no templo para adorar, se submeta ao querer do Espírito Santo. Às vezes a gente se sente meio desconectado, se sente meio desligado do Espírito Santo. Eu particularmente faço oração dizendo: Senhor, dirige o meu culto, dirige a minha oração, dirige a minha vida, me mostra onde que eu fiz alguma coisa que entristeceu ao Senhor, porque eu quero estar ligado, em comunhão com o Espírito Santo, eu quero estar unido com os meus irmãos. E às vezes quando eu começo a me alegrar na minha oração, eu ouço também línguas estranhas em um outro canto da igreja, eu ouço alguém se alegrando no outro lado da igreja, e eu tenho a convicção de que o mesmo Espírito está operando com liberdade, porque Ele é o dono desta obra. O mesmo corpo, regido, dirigido pelo mesmo Espírito. Não pode haver espaço na igreja para a operação de outros espíritos. Sempre quando nós oramos para iniciar o culto, nós dizemos: Senhor, que nada roube a nossa atenção aqui, nenhum espírito contrário permaneça de pé, os demônios fiquem para fora, no ambiente sagrado o Espírito Santo possa dirigir e operar, um só Espírito. Que nenhuma mente seja cativa de outros pensamentos, que não seja de adorar o Senhor, que um só Espírito opere, não havendo espaço para espíritos contrários. Todos os membros, todos nós, devemos operar, trabalhar, funcionar, frutificar em sujeição a este mesmo Espírito. Às vezes nós somos teimosos, às vezes o Espírito Santo nos direciona para uma tarefa, uma ação, uma atitude, ou quem flui em alguns dons é dirigido para fazer uso daquele dom, e às vezes é resistente, mas nós precisamos nos sujeitar ao querer do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito dirigir, assim nós seremos frutíferos para o reino de Deus. São muitos os dons, são muitos os ministérios, a operação é multiforme a sabedoria de Deus, mas o mesmo Espírito, o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Então, somos um só corpo e somos movidos ou dirigidos pelo mesmo Espírito Santo. Quando nós nos reunimos aqui para cear, nós podemos pensar: será que a ceia ela é um ato individual ou coletivo? Você já parou para pensar sobre isso? A gente, na semana que antecede a ceia, sempre está pensando sobre a nossa própria santificação, como está a nossa vida diante de Deus.
Claro que não deve ser só na semana que antecede a ceia, mas em todo o dia da vida. Mas geralmente a gente foca um pouco mais o olhar para nós mesmos e pensamos na individualidade da Santa Ceia, de nós participarmos do suco, símbolo do sangue de Cristo, e do pão, símbolo do corpo de Cristo. Mas nós precisamos expandir o olhar para lembrar que a Santa Ceia também é um ato coletivo, de todo o corpo celebrando, de todo o corpo participando deste ato tão sagrado. E, inclusive, desde a primeira instituição da ceia, quando Jesus instituiu, era um grupo, era um ajuntamento, era um momento de comunhão, não foi instituída sozinho. Inclusive hoje as práticas de participação de ceia, sem corpo, sem ajuntamento, estão falhando em seus aspectos. É um ajuntamento, é uma comunhão dos irmãos. Paulo está trazendo isso na analogia do corpo. Inicialmente a ceia era até mais abrangente, o propósito tanto social quanto fraternal. Dá para entender isso pela instrução aqui nessa carta, né? Quando ele fala sobre a instituição da ceia do Senhor e o momento que eles se ajuntavam para celebrar, no meio faziam a ceia, mas não esperavam uns pelos outros. Paulo estava corrigindo esta falta de amor da igreja de Corinto. Se reuniam para a ceia, mas uns não repartiam com os outros, ou os mais abastados não esperavam pelos mais necessitados. Isso acontecia literalmente, um pensamento egoísta a respeito da alimentação ou da festa. Que nós possamos expandir a nossa visão para pensar nos nossos irmãos. Eu estou bem para participar da ceia, e como está o meu irmão do lado? Será que ele não está passando necessidade? Será que não está fraco espiritualmente? Será que ele não precisa de algo, de um abraço, de uma imposição de mãos para receber uma cura? Será que ele não precisa mais do Espírito Santo? Será que ele não está como um membro já fraco, doente, dormindo? Pensar no coletivo, na ceia como algo para todos nós. Quando nos reunimos para celebrar a ceia, precisamos também nos preocupar com os nossos irmãos, preocupar-se com todo o corpo. Quando nós não discernimos isso, versículo 34 do capítulo 11 diz assim, para que não vos ajunteis para condenação. Fazer algo pensando somente em si mesmo, pensando egoisticamente, é se ajuntar para a condenação. Então, sempre para participar da ceia, eu vou ver como está o meu irmão. Será que eu preciso fazer algo a mais por aquele que está do meu lado, aquele que é membro desse mesmo corpo? Deus proporciona oportunidades para nós ajudarmos pessoas ao longo da semana. E às vezes no dia da ceia a gente pensa, eu poderia ter ajudado mais o meu irmão. Ele padeceu. Talvez ele nem esteja aqui hoje, sentado nestes bancos. Será que ele está bem? Eu vou participar em paz, sabendo que eu poderia ter feito algo mais por ele? Abrir a mente e pensar, movido pelo Espírito Santo, como está o desenvolvimento, a saúde espiritual do meu irmão. É necessário, antes de participar e no decorrer da nossa vida, uma autoanálise. Essa autoanálise que Paulo enfatiza nos versículos 23 ao 32, que nós geralmente lemos antes de cear, Paulo enfatiza que cada um examine-se a si mesmo. Essa autoanálise é importante para nós sabermos como está a nossa caminhada cristã, mas também a influência que isso terá no corpo. Como isso vai influenciar a saúde do corpo como um todo. Ele complementa no versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Lá no versículo 26 do capítulo 12 diz assim, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Versículo 25 diz, para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então nós fazemos a autoanálise, uma análise de como está a minha vida pessoal, Eliseu, mas uma autoanálise do corpo, de como está a saúde espiritual de toda a igreja, porque se um membro está padecendo, todos vamos padecer juntos. Se nós batermos o dedinho na quina da porta, todo o corpo padece.
É um exemplo comum que eu creio que todos já vivenciaram. Todo o corpo padece. Então nós devemos cuidar, proteger aqueles que são mais honrosos, aqueles que são mais fracos. Todo o corpo precisa estar em unidade, preocupar-se com a saúde espiritual de todos os membros. É viável ou acontece de um pelotão ficar abandonando os seus soldados para trás? Está fraco, fica para trás. Está doente, fica para trás. Dormiu, fica para trás. Não. Vai tratar, vai curar para continuar caminhando todos juntos. Aquele hino que inspiradamente o cantor Júnior canta: não deixe o soldado ferido morrer. Quantas pessoas que estão feridas na caminhada e às vezes nós agimos como se eles não importassem. Eu vou participar da ceia e ele que consiga se levantar sozinho. Não, vamos nos preocupar. Talvez enquanto eu vou falando, você se preocupa com alguém que ficou para trás, com alguém que não apareceu hoje na ceia, com alguém que está lá no hospital, alguns nos assistindo. Como está o meu irmão? Eu vou participar da ceia, mas hoje à noite eu vou atrás dele, amanhã de manhã eu vou tentar ligar para ele. Eu preciso saber como está espiritualmente e também fisicamente o meu irmão, porque nós somos corpo, nós todos precisamos estar bem com o Senhor, caminhar saudavelmente rumo aos céus. Vale a pena acordar aquele que está dormindo, vale a pena dar vitamina para aquele que está fraco, vale a pena cuidar aquele que sara. Se um dos nossos membros fica mal, nós damos uma injeção, nós tomamos um antibiótico, tomamos um remédio, nós não cortamos e lançamos fora. O corpo precisa preocupar-se com todos os membros do corpo. Todas as partes deste corpo são importantes. Se no momento de uma guerra falhou o dedo, haverá perca. Se no momento de correr para o ataque tropeça o pé, todo o corpo cairá. Cada um tem a sua devida importância. Às vezes não nos damos conta. Nós precisamos ter esta visão de que nós estamos literalmente em guerra todos os dias e não podemos perder nenhum membro. Não vamos deixar ninguém para trás. Vamos atrás daqueles que estão fraquinhos, doentes, parando na caminhada, porque nós somos corpo de Cristo e queremos andar em santidade. Se tiver algum membro do corpo que você lembra nesta noite, que está fraquinho, que não está desfrutando do momento de cear, celebrar a ceia, vamos atrás dele. Ou se você mesmo se sente fraco, nós vamos orar para que o Senhor te fortaleça. Se você se sente amortecido, quase dormindo, que o Senhor fortaleça. Nesse corpo que nós todos fazemos parte, existem doenças que são contagiosas e precisam um tratamento imediato. Se você for para Josué capítulo 7, vai falar sobre Acã. Acã tomou os despojos e a ira do Senhor se acendeu contra todo o povo. Josué teve que confrontar e tomar uma atitude extrema. Então há situações em que precisa uma intervenção imediata para haver a cura de todo o corpo. Números 25, os filhos de Israel tomaram mulheres estranhas, a ira do Senhor se acendeu, Moisés conclama o povo para um concerto, um israelita toma uma medianita e enfrenta o povo, Deus usa o sacerdote para executar um juízo imediato. Então, precisa uma intervenção, uma cura. Às vezes a gente observa e deixa passar. Continua assim. Nós gostamos daquele versículo que diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gostamos da primeira parte, buscar a paz com todos. Mas e o aspecto da santificação? Então é necessário a correção, é necessário tratar aquela ferida. Inicialmente pode causar desconforto, mas para curar, para sarar, para que todo o corpo não padeça junto. Não para matar, não para cortar fora, mas para curar aquela doença, para curar a enfermidade. 1 Coríntios 5, alguns capítulos atrás do que nós lemos, um homem pratica uma imoralidade e não foi afastado naquele momento, não foi tratado. Paulo instruiu como deveria ser tratado. Versículo 7 do capítulo 5 diz: alimpai-vos do fermento que leveda toda a massa. Versículo 12, o julgamento é necessário para a pureza. Não devemos nos associar com os que se prostituem. Então,
existem situações que precisam de intervenção para a cura, para que o corpo se mantenha saudável e não jogue nenhum deles fora. Quando o Senhor fala com a igreja através do apóstolo João, nas revelações do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, ele vai falando sobre algumas coisas que precisava corrigir naquela congregação. Apocalipse 2:4 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não, brevemente virei a ti e tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Era necessário arrependimento. Versículo 14: umas poucas coisas tenho contra ti, que tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Versículo 20: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituem como do sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E continua no capítulo 3, falando à igreja de Sardes: sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A sequência, a igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras, não és frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Enfim, o Senhor fala, Ele instrui a quem ama, para que haja saúde no corpo, que nós possamos viver saúde espiritual na igreja. O Senhor fala, o Senhor exorta, o Senhor nos abre os olhos espirituais, para ajudarmos uns aos outros e vivermos uma vida digna, uma vida santa. Mas não é somente apontar, não é somente cortar fora, não é somente apedrejar, não é somente ferir com a lança, que foram exemplos que eu citei ali, lá do Antigo Testamento. O exemplo que nós citamos aqui e reforçamos é o amor. Ainda que fizesse tantas coisas, mas não tivesse amor, não adiantaria. Então, ainda que eu me preocupasse com uma pureza, santidade especial do corpo, mas não agisse com amor, não adiantaria. Então nós não podemos simplesmente ir cortando fora. Todos os exemplos que foi dado aqui no Apocalipse, as repreensões, são com tempo para se consertar, um tempo para se humilhar. O Senhor é longânimo conosco, e em amor Ele vai cuidando de nós. Ora, se não fosse assim, todos nós já teríamos sido exterminados. Todos temos falhas, mas o Senhor com amor cuida de nós, com amor trabalha na nossa vida, porque o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então a superioridade do amor agindo no corpo é o que continua fazendo ele fluir, senão ia cada vez diminuindo e sobrando cada vez menos. Mas agindo em amor, nós vamos dando saúde a esse corpo. Amor não é simplesmente deixar como está, deixar que vai levedando e vai estragando, não. Amor é tratar da ferida, curar, porque vale a pena curar, para que o corpo continue com todos os seus membros. Apocalipse 3, o Senhor mesmo diz: eu corrijo aqueles que eu amo. Hebreus 12 diz que quem não é corrigido é filho bastardo. Então o Senhor precisa tratar conosco, e quando um membro está doentinho, Ele trata, e todos ajudam. Os anticorpos chegam naquele ponto para ele ter mais capacidade de rejeitar quando vierem as setas, as lutas, quando vierem as incomodações para este corpo. Então a diversidade de dons na igreja, Corinto tinha também diversidade de dons, mas se faltasse o amor uns para com os outros, tudo poderia cessar. Isso já estava acontecendo, na verdade, na hora da ceia, porque eles se reuniam e não tinham a visão de corpo. Eles não estavam tendo saúde espiritual naquele aspecto.
Mas através da instrução de Paulo, eles começaram a ter essa visão mais abrangente, porque o amor corrige esta multidão de defeitos. Nós precisamos ser cheios do amor de Deus. Quem precisa mais do amor de Deus nessa noite? Eu preciso. Eu começo a analisar as minhas atitudes, as minhas ações do dia a dia. Eu vejo, Senhor, como me faltou o teu amor para agir em determinada situação. Como eu poderia ter sido mais frutífero no corpo. Como eu poderia ter cuidado melhor de um membro do corpo. Que eu possa viver este evangelho genuíno todos os dias. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Eu quero orar por todos os irmãos, mas em especial por alguém que encontra-se fraco ou doente, chega na igreja e parece que não se sente parte. Uma irmã me procurou numa congregação e ela disse: pastor, já faz uns 40 dias que eu não apareço na igreja e só o pastor tinha me mandado mensagem, ninguém sentiu falta. Sabe, às vezes tem pessoas que entram, senta no banco, derrama lágrimas, ouve a pregação, mas não se sente parte do corpo. Eu quero orar por você, que você sinta que você está no meio da igreja, entre irmãos, entre família, um mesmo corpo, participando da mesma ceia, e o mesmo Espírito operando tudo em todos. Talvez você se sinta fraco, o Senhor quer fortalecer, para que haja saúde. Você é parte deste corpo, você é parte importante deste corpo, e o Espírito flui através da tua vida, através de você. O Senhor quer te encher de graça. Talvez você percebe que precisa ser renovado em amor. Pastor, eu não estou sentindo muita empatia ou comunhão com aquele irmão, parece que ele não é parte do mesmo corpo que eu me sinto bem aqui, mas ele acho que não deveria estar aqui. Eu quero orar com você e por você, para que você consiga abraçar seu irmão. Se alguém estiver sabendo da situação de um membro que precisa de amor para aplicar uma injeção sem matar, há um membro do corpo que está doente e precisa ser curado, eu quero orar para que você tenha sabedoria, ou traga a situação a nós, que nós com sabedoria possamos curar aquele membro, não por nossa capacidade, mas pelo Espírito Santo, porque não pode permanecer o membro doente, pode gangrenar, pode espalhar, pode atrapalhar. Então eu quero orar com você. Juntos nós vamos alcançar a saúde desse corpo, e vamos orar pela igreja como um todo, para que haja saúde na igreja. Nós temos sentido isso aqui, sentido o fluir do Espírito Santo, sentir o Espírito Santo falando, trabalhando com liberdade, que mantém esta saúde. A saúde é vista nos frutos, não somente na salvação de almas, edificação, mas também no fruto, nos aspectos do fruto do Espírito, como nós estamos agindo no nosso dia a dia. Então vamos orar pela nossa saúde. Vamos orar juntos? Todos, feche os olhos, vamos orar. Vamos orar. Espírito Santo, Tu nos sonda e nos conheces. Tu sabes, Senhor, como nós precisamos de Ti. Às vezes, em meio a um corpo tão maravilhoso, nós estamos tão individualistas, nos reunindo para um ato sagrado da Santa Ceia e pensando somente na nossa própria vida particular. Abre a nossa visão espiritual, enche o nosso coração de amor por aqueles que estão ao nosso redor, amor pelos nossos irmãos que padecem, que sofrem, que nós possamos ajudar aquele que está fraco, curar aquele que está enfermo, através do tratamento direcionado por Ti. Que cada momento, Senhor, cada vez que celebrarmos a ceia, nós tenhamos esta visão do corpo por inteiro, e que nós jamais venhamos ser desligados deste corpo, que nós jamais venhamos nos desligar, Senhor, desta comunhão, que nós venhamos sentir a falta, mesmo ausente em um culto, que possamos ter desejo de estar novamente unido com o corpo, celebrando a Ti. Espírito Santo, flui sobre nós com liberdade. Queremos todos ser guiados por Ti, Senhor, que jamais venhamos fazer as coisas pela nossa própria cabeça, a nossa vontade humana, carnal, limitada,
mas que nós possamos ser dirigidos pelo Senhor. Venha fluir sobre a igreja, como sempre tens operado, com liberdade, Senhor, e cada vez mais esse corpo crescendo, expandindo, fluindo e frutificando em dons, em crescimento, em salvação de almas, e o teu nome sendo glorificado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui hoje. Obrigado, Senhor, por este corpo que participa da ceia, que possamos fazê-lo em amor, em unidade, em comunhão. Nós te agradecemos em nome de Jesus.